Eu quando cheguei, eu já dei uma corridinha de olho assim, e eu não vi nenhuma plaquinha de silêncio. Então a hora que você sentir no seu coração de estufar o peito, esticar o bico e dar um glória a Deus, você não vai me atrapalhar de jeito nenhum. Fica à vontade na presença santa do Senhor, amém? Aleluia. Queria agradecer a Deus, louvar o meu Deus pela rica oportunidade, a confiança da pastora Nazaré, de ceder a sua tribuna aqui nessa noite, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus. É a primeira vez que eu estou aqui na Senge no Morro da Fumaça. Conheço alguns irmãos, pastora Nazaré, pastor Gaúcho, alguns irmãos do louvor que nos socorrem lá em Criciúma às vezes, começo do ano, e assim, de vista, né? Então, quero dizer para todos que é um prazer e um privilégio poder compartilhar algo da parte de Deus com os queridos nessa noite. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, que está em Salmo de número 24, de um pastor amigo meu que eu trabalhei com ele uma vez junto, e ele dizia para mim: olha, Leandro, quando o pregador prega Salmo é porque ele não tem mensagem, porque Salmo já está revelado. Ele sempre dizia para mim: então quando tu vai pregar Salmo, tu te esforça, tu te esforça, porque quando prega Salmo a palavra já está revelada, já desceu do trono do coração de Deus para a igreja, porque todo mundo lê Salmo. Está na tribulação, lê Salmo. Está na correria, lê Salmo. Está na dificuldade, lê Salmo. Chega uma visita em casa, lê um Salmo. Vai sair, lê um Salmo. Vai viajar, lê um Salmo. Chegou da viagem, lê um Salmo. Aleluia. É o livro que o crente mais conhece, é o Salmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 24, a partir do verso 7, que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Rei da Glória, todo poderoso, todo grande, nós queremos falar um pouquinho dele nessa noite. Queridos, o salmista aqui está expressando, Davi escreveu esse salmo, e ele falando que, perguntando quem é esse Rei da Glória, e dizendo que, ó portas eternas, erguerão as suas cabeças para ver quem é esse o Rei da Glória. No Antigo Testamento, enfatizado em Jó, também o escritor de Provérbios faz menção das portas como um lugar a qual se reunia a elite da cidade. Jó diz, numa de suas falas, que sentia saudade do tempo em que alguém pegava uma cadeira e colocava a porta junto com os anciões e com os príncipes para que ele ali pudesse se assentar naquela posição de destaque. Estar à porta naquela época não era privilégio de muitos, era privilégio de poucos, e poucos podiam estar à porta. Só quem tinha uma posição elevada, príncipes, anciões, doutores da lei, conhecedores, todos a qual tinham uma posição privilegiada, podiam estar ali à porta. Então Davi, aleluia, então Davi narra dizendo que agora até os mais importantes vão ter que se levantar e ver, porque está entrando o Rei da Glória, está chegando o Rei da Glória. E essa glória que nós falamos, essa glória de Deus, tão comentada, tão falada, é um pouquinho diferente quando você vê um irmão abençoado e diz assim: aquele irmão está cheio da glória. Não é a mesma glória que tipifica, que simboliza a presença de Deus. A glória da presença de Deus, do grego, é o Shekinah. É o Shekinah de Deus, é a glória de Deus. E essa glória Deus não reparte com ninguém, essa glória Deus não dá para ninguém, essa glória Deus não divide, essa glória você não vai ver em outdoor algum, essa glória você não vai ver em lugar algum, a não ser quando Ele se manifesta no meio do seu povo, a sua presença desce e todos são cheios da sua glória. Sabe por quê? A Bíblia relata que Moisés agora
pediu para ver Deus, ele queria ver Deus. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, não dá, não tem como ver a minha glória, não tem como ver a minha presença. Mas olha, por ti, Moisés, eu vou fazer o seguinte: tu vai ficar aqui, atrás da pedra, e quando eu passar, eu vou deixar tu ver só um pouquinho. Deus esconde o rosto de Moisés, e quando Deus passa e Deus já está indo de costa, Deus permite que Moisés veja só um pouco da glória de Deus, só um pouco da presença de Deus. A glória foi tanto na vida de Moisés que o seu rosto resplandeciam, que todo Israel não conseguia olhar para sua face, de tão poderosa é essa presença, é essa glória de Deus manifesta no seu povo. E a glória de Deus manifesta nos dias de hoje, se manifesta através do seu bendito, doce, eterno e consolador Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, antes de sair dessa terra, ele se reuniu com seus discípulos e disse: olha, Pai, eu não oro tão somente por esses que aqui estão, mas também por aqueles que hão de me conhecer através da tua palavra. E eu estarei indo contigo, e eu te rogo que tu envie o outro, o mesmo que nós, o Consolador, o Ajudador, que vai estar com a tua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. No Antigo Testamento era um pouco diferente, porque só 3 classes eram apoderadas dessa presença de Deus, eram apoderadas desse Espírito Santo, que eram reis, sacerdotes e profetas. Para você entender, chegou um tempo em que estava muito pesado para Moisés conduzir o povo, e ele fala para Jetro, seu sogro, e o seu sogro dá uma ideia para ele: olha, Moisés, ora a Deus, e fala com Deus para te separar aí uns anciões, uns homens experientes, uns homens maduros, uns homens que sejam íntegros e possam te ajudar agora na condução do povo. Moisés aceita a situação, ora a Deus, apresenta a Deus, e Deus diz para Moisés separar ali os anciões como auxiliares, homens que pudessem ajudar Moisés, e manda que se reunissem todos agora no arraial, na presença deles. Para que você entenda como aconteceu, foi como se Deus pegasse uma seringa, espetasse na vida de Moisés, tirasse um pouquinho da glória que estava em Moisés, repartida de Deus, e agora descesse um pouquinho em cada um. E a Bíblia relata que todos foram cheios do Espírito Santo, e profetizavam, e falavam em línguas, e adoravam e bendiziam só com um pouquinho da presença de Deus, a ponto de que 2 fora do arraial, Eldade e Medade, estavam cheios da presença de Deus e profetizando. Josué chega para Moisés e pergunta: olha, Moisés, tu queres que eu vou lá correndo e mande parar? Moisés disse: olha, não, deixa ele se alegrar mesmo lá fora do arraial, deixa ele se alegrar. Oxalá que todo o povo fosse cheio da presença de Deus, oxalá que todo o povo fosse cheio desse Shekinah de Deus, oxalá que todo o povo fosse cheio dessa glória de Deus. Chega um ponto que a presença de Deus agora é conhecida através da Arca da Aliança. Quando o povo está em guerra, quando Israel está nas suas batalhas, aonde era levada a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, Israel toda a vida triunfava, Israel toda a vida ia para a peleja e conseguia êxito, obtinha o resultado positivo nas suas batalhas, porque a presença de Deus era com o povo. Só que chegou um dia, agora Israel vai à peleja contra os filisteus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tomam a arca de Deus e vão para a peleja. A Bíblia relata que Israel agora está sendo dizimada, Israel agora está perdendo a peleja para os filisteus, e eles mandam trazer a arca. Só porque Ofni e Finéias só tinham ouvido falar de Deus. Ofni e Finéias só tinham ouvido histórias de quem era Deus, só tinham ouvido alguma coisa sobre Deus, mas não tinham intimidade com Deus, não tinham intimidade com a presença de Deus, não tinham intimidade com a glória de Deus. E agora chega a arca do concerto, a arca da aliança chega no meio de Israel. Os filisteus escutam um barulho do júbilo que foi quando a presença de Deus chegou naquele lugar. E perguntam: olha, o que aconteceu? Será que os deuses olharam para Israel e hão de nos dizimar?
só porque a arca tinha sido conduzida de forma errada. Pessoas não habilitadas querendo fazer e mexer com aquilo que é santo. Pessoas que não tinham o mínimo de condição, tentando ir à peleja agora, em nome de Deus sem ter Deus, em nome da presença de Deus sem ter Deus na sua vida, pensando que tinha porque seu pai tinha, pensando que tinha porque seu avô tinha, pensando que tinha porque sua mãe tinha. Mas uma coisa é os outros terem, outra coisa é você querer ter e não ter. E agora, os filisteus matam mais de 30.000 soldados do povo de Israel. A arca da aliança é tomada. A arca da aliança é levada com os filisteus. Um soldado volta, Eli, já com 90 anos, sentado à beira do caminho em uma cadeira, fica escutando o barulho, sabendo da notícia e pergunta o que se sucedeu, o que aconteceu, o que foi? E o soldado diz: olha ali, teus filhos, Ofni e Finéias morreram, e a arca da aliança foi tomada. A Bíblia enfatiza no texto de 1 Reis, a partir do capítulo 4, isso que nós estamos narrando aqui, 1 Samuel, a partir do capítulo 4, ela narra, dizendo que, quando Eli escutou que seus filhos tinham morrido, ele se entristeceu, mas que quando a arca da aliança foi tomada, a surpresa foi tão grande, a tristeza foi tão grande, que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E foi anunciado que foi tomada a presença de Deus, foi anunciado que foi tomada a glória de Deus de Israel. Os mais novos, quem sabe, não entendiam. Os pequenos, quem sabe, não sabiam o que era aquilo. Mas os anciões, os homens de Deus, que cultivavam a presença de Deus, começaram a se rasgar por dentro. Houve um silêncio em Israel, igual houve aqui agora. Houve um silêncio em Israel. A esposa de Finéias estava para ter um filho. Quando ela soube da notícia que seu esposo e seu sogro haviam morrido, ela começou a ter dores de parto e deu à luz a uma criança. E a parteira pegou a criança e perguntou para ela como vai pôr o nome dessa criança. E ela disse: Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. A presença de Deus tinha sido tirada de Israel. A glória de Deus, agora manifesta através da arca, tinha sido tirada. Quem sabe você não entenda um pouco, quem sabe você não consegue dimensionar o que foi isso naqueles dias. Mas os dias que nós vivemos hoje muitas vezes se tornam difíceis, muitas vezes são dias pesados, muitos dias é aquele dia que nós dizemos que nós temos que matar um leão por dia para sobreviver, e nós temos a ajuda do bendito, bondoso, amigo Espírito Santo. Nós erramos, falhamos, mas Ele está ali com gemidos inexprimíveis, para chegar até o trono de glória. Quantas vezes eu e você, Deus olhou e disse: não dá mais. Deu para o Leandrinho, deu para ele. Quantas vezes Deus deve ter olhado do trono da glória e ter dito: não dá mais para o Leandro. Aí o advogado fiel, o Espírito Santo, faz a ponte e diz: eu não consigo mais. Mas o Espírito Santo está do seu lado dizendo: você consegue, eu vou te ajudar. E o advogado fiel está lá do lado do pai dizendo: pai, mais uma chance. Pai, mais uma vez, mais uma chance. Nós precisamos, pai, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela, dá mais uma chance, pai, porque ele é o advogado fiel que está ali para nos ajudar todos os dias.
E a arca então agora está entre os filisteus. A presença de Deus não está mais em Israel. A Bíblia relata, porque a história é muito interessante da presença de Deus através da arca. A Bíblia relata que agora a arca é levada para a cidade de Asdod. E lá em Asdod eles tinham um deus chamado Dagon. E tinha uma estátua lá do Dagon. E eles pegaram e botaram a arca nos pés de Dagon. Só que quando chegou a madrugada, aconteceu um barulho grande na cidade de Asdod. Eles correram lá para ver o que era que tinha acontecido. O Dagon estava com os braços cortados e deitado, e a arca estava em cima do altar, e ninguém entendia o que aconteceu. Mudaram tudo, botaram o Dagon de novo para o altar, botaram a arca para baixo, foram dormir. Quando aconteceu o barulho tudo de novo, correram para ver, chegaram lá, estava o Dagon dobrado, a estátua do Dagon estava curvada perante a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre o altar. O povo de Asdod, os adoradores de Dagon, disseram: olha, não pode ficar aqui, não pode, pega essa arca aí, e vamos mandar embora isso aí. Rodearam a cidade de Gate inteira. E agora o povo de Gate, já sabendo que se tratava da presença de Deus, que a presença de Deus incomoda. A presença de Deus incomoda. Pega um crente frio e um crente cheio. O crente frio não gosta da presença. Porque o crente cheio ali, cheio da presença, ele incomoda, porque ele não para. É glória a Deus, é aleluia. É glória a Deus, é aleluia, é aleluia, é glória a Deus. E a presença de Deus vai incomodando quem é seco. Agora eles começam a andar com a arca da aliança ao redor da cidade de Gate. E a Bíblia diz que Deus fere todos ali. Fere todos de uma forma terrível. Eles ficam atormentados e mandam a arca para Ecrom. Quando a arca chega em Ecrom, eles olham e dizem: olha, vocês mandaram a arca para cá para que Deus mate todos nós. Nós já vimos o que aconteceu com vocês. Nós já sabemos das notícias do que tem acontecido com vocês. Agora chamaram os sábios da cidade de Ecrom e disseram: o que havemos de fazer? O que nós vamos fazer com essa arca? E um sábio disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos saber se é Deus ou não que está fazendo isso. Nós vamos saber se é o Deus de Israel que está fazendo isso ou não da seguinte forma: vamos fazer aí um carro novo, vamos pegar 2 vacas de cria, 2 vacas que nunca tenham sido botado na canga, que nunca tenham andado de junta. Nós vamos pegar a arca e vamos botar nesse carro novo que nós vamos fazer, e junto nós vamos mandar ainda alguns presentes. Nós vamos confeccionar alguns presentes de ouro e vamos botar num cofre e vamos mandar. E nós vamos mandar as 2 vacas de cria, vamos separar os bezerros, vamos guardar os bezerros à parte, e vamos botar as 2 vacas, nós vamos soltar elas e vamos ficar olhando. Se for Deus de Israel que está com essa arca, as vacas vão ir pelo caminho certinho até a cidade de Israel, até onde está o povo de Israel, até onde Deus queira conduzir essa arca. Aí nós vamos saber que verdadeiramente é Deus que ali está. Meu irmão, quando era o Estrelo e o Barroso, para tocar na carpideira já não era fácil, né? Tocar o boi domado na carpideira já não era fácil, né? Tem irmão aqui que sabe do que eu estou falando. Já não era fácil, né? Um sozinho no carro, às vezes já tinha que pegar o fueiro, e meu Deus, misericórdia. Boi acostumado, agora imagina 2 vacas de cria. Era para quebrar tudo, era para arrebentar tudo aquele carro. Eles não iam conseguir botar nem a canga. Quando separasse os novilhos, eles não iam conseguir botar nem a canga. E agora eles soltam, e lá vai o carro no caminho. E o carro vai embora, simbolizando que é Deus que estava no negócio, dizendo que era Deus que estava ali, que era a presença de Deus que seguia. A arca chega até Bet-Seme. Em Bet-Seme a arca é guardada na casa de Abinadab. A arca fica guardada lá. Abinadab, eles consagram o filho de Abinadab, Eleazar, para que fosse o cuidador da arca. Eleazar tinha a responsabilidade de cuidar da arca, e a arca fica guardada lá na casa de Abinadab. O que me chama a atenção é que nós estamos aí por volta do capítulo 6 de 1 Samuel. Agora no capítulo 7, a Bíblia relata que Samuel exorta o povo ao arrependimento.
Só que nisso já se passou 20 anos. A Bíblia relata que já se passou 20 anos. Então eles já estão há 20 anos sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. E o povo começa a reclamar agora para Samuel que quer um rei. E Samuel diz: olha, não tem como. Mas o povo começa a insistir: não, mas as outras nações têm um rei para que possa julgar o seu povo. Tu já está velho, Samuel. Samuel leva isso a Deus e Deus diz: olha, Samuel, faz conforme o povo quer. Faz conforme o povo está dizendo. Escolheram ali a Saul ser rei de Israel. A Bíblia relata que Saul reinou por 40 anos sobre Israel. Então já são 60 anos sem a presença de Deus. Davi é ungido rei sobre todo Israel. Lá pelo capítulo 18, 19, se não me falha a memória agora, Davi é ungido rei sobre todo Israel. 10 anos após o reinado de Davi, Davi lembra da arca de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo a vontade de Deus. E Davi lembra que não podia governar sem a presença de Deus. Davi lembra que não podia governar sem a glória de Deus. Davi lembra que não podia andar sem a presença de Deus. E eu te convido a pensar nessa noite que você não vai chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum sem a glória de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus imutável, a presença de Deus que te deixa valente, a presença de Deus que te deixa forte para vencer os dias maus, ela tem que estar na tua vida e não pode se apartar de maneira nenhuma. Meu irmão, eu disse lá no começo que foi sugado um pouquinho do Espírito que estava em Moisés. E foi derramado sobre os 70 anciões. E todos foram cheios. Sabe o que eu quero dizer? É que você hoje tem o Espírito Santo todinho para você. Você tem a presença todinha para você. Então você pode ser cheio a hora que você quiser. Você pode glorificar a hora que você quiser. Aleluia! De Gandorobas, Nevas, Gandorobachai. A presença dele é real. Só que ele é educado. Ele é gentil. Ele é fino. Ele não é folgado. Ele não é espaçoso. Ele não vai aonde ele não é convidado. Ele não vai aonde ele não é bem recebido. Ele é higiênico porque ele só vai aonde está limpo. Ele só vai aonde está cheiroso. Ele só vai aonde está exalando o cheiro do céu. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. Eu não sei o que é que precisa morrer na tua vida. O rei Uzias precisou morrer para o Isaías ver a glória de Deus. O rei Uzias precisou morrer. Eu não sei o que é que precisa morrer nessa noite na tua vida. Eu não sei se é o Facebook, eu não sei se é o WhatsApp, eu não sei se alguma coisa tem que morrer na tua vida para te ver a glória de Deus. Mas decreta a morte para o que está te impedindo de ver a glória de Deus nessa noite. Sabe por que nós não chegamos muitas vezes aonde nós queremos? Porque o Espírito Santo é o combustível da nossa vida. O Espírito Santo é que nos ajuda. É o nosso motor de popa. É o combustível necessário para nós vencer os desafios. É o combustível necessário para nós dizermos que dá, que nós podemos, que nós vamos conseguir, que nós vamos adiante. É o Espírito Santo. E agora Davi pergunta: onde está a arca? Aonde está a presença? Davi está lá na casa de Abinadab. Vamos buscar essa arca. Vamos buscar. Querido, a trajetória era longa. Eu não sei qual é o prejuízo da tua vida. Eu não sei qual é o prejuízo. Mas eu quero te convidar nessa noite. Se precisar ir buscar, vai buscar. Se precisar ir buscar, vai buscar. Se está faltando aí a glória, vai buscar. Ele está aqui, Ele quer ouvir da tua voz, Ele quer ouvir da tua boca que você quer ser cheio dEle. Ele não é inconveniente. Ele não se porta mal. Ele supera tudo, supera. Mas irmão, para ele estar ali tem que estar de comum acordo. Para ele estar ali tem que estar retidão. O prumo de Deus passa
e mede. O prumo de Deus passa. Olha, a vida com Deus, sabe como é que é? Vida com Deus é assim. É uma alegoria para você entender. Não está na Bíblia, porque tem gente que confunde. Só para você entender, vida com Deus é assim. Aqui é a forma. Deus é a forma perfeita. Agora nós estamos na forma. Só porque nós somos extravagantes. Nós carregamos às vezes algumas bagagens. Nós temos algumas coisas que não cabem na forma. Aí nós vamos entrar na forma de Deus e fica sobrando. E não pode, tem que ser justo. Aí nós temos que começar a meter a faca, a tesoura, sei lá com o que você vai cortar. Vai tirando a sobra. Ah, se dói para cortar, dá uma de contorcionista. Vai te espremendo. Vai te espremendo nessa forma. Não pode ter beiradinha, não pode ter escapadinha, não pode ter espaço, não pode ficar um pezinho sequer para fora. A comunhão é perfeita, a forma está ali e tem que caber na forma. Fora disso não tem presença de Deus. Fora disso não tem glória de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem. As pessoas confundem. Eu sou pentecostal. Eu gosto do culto pentecostal. Mas o barulho não é sinal de estar cheio. O barulho não é sinal de estar cheio. E eu vou te provar. Porque muitas vezes, olha lá para o camarada, está cheio. Está numa barulheira danada, está cheio. Está nada. E o irmãozinho está ali, ó. Aleluia. Está no espírito ali, está gemendo, está cheio, está cheio. Ninguém está sabendo, mas ele está cheio. Quer ver uma coisa? Não tem esse caminhão, a caçamba. Pega uma caçamba vazia e bota numa estrada de chão. E manda ela aí, vazia. Lá vem a caçamba, blá, 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 batendo tudo. Quem olha assim, meu Deus, faz uma barulheira, mas está vazia, está seca, está batendo no seco. Pega a mesma caçamba, enche ela, manda vir, fica cuidando, irmão. Ah, lá vem a caçamba. Não é assim, irmão. Está cheio, não está fazendo barulho, está só gemendo. Muitas vezes o barulho não é a presença de Deus. Muitas vezes o barulho não é a glória de Deus. A glória começa a transcender daqui de dentro, resplandecendo tudo aquilo que tu vive, tudo aquilo que tu quer ser na presença dEle. Quem concorda comigo, levanta a mão para cima, dá um glória a Deus e aplaude esse Deus. Queridos, é indispensável a presença de Deus. É indispensável. Eu sou obrigado a fazer algumas alegorias para que você entenda. E quando você abre a geladeira, tem aquela Coca-Cola bem gelada. Aquela Coca-Cola bem gelada. É alvo, fita os olhos. Aí você pega ela, você abre e ela não faz o tch. Que tristeza. Que tristeza. Assim a pessoa sem a presença de Deus parece, mas não é, tem uma propaganda. Parece, mas não é. Olha. Ai, meu Deus, cuidado. Cuidado, jovem. Cuidado. Ai, estou apaixonada. Convida para orar para ver se vai ter paixão. Convida. Ele vai dizer que está orando. Ele vai dizer que está orando. Nem para comer o x-salada depois do culto ele ora. Ai, eu estou apaixonada. Ai, meu Deus. Ele é cheio da presença. Ele vai até de terno no culto, irmão. Pensa. Ele anda com aqueles boné aí durante a semana, a calça
Mas no domingo e no sábado está lá, cheio da presença de Deus, todo alinhadinho. Pergunta, o que está escrito em Santo Antônio capítulo 20, para ver se já não tem um versículo. Pergunta. Convida para orar que tu já vai saber. Cuidado, cuidado. Nós vivemos dias, enquanto se feito um evangelho light, enquanto se feito um evangelho sem renúncia alguma. O que é isso, irmão? Renúncia. Renúncia é saber dizer não às coisas que nos cercam e nos querem tirar dessa presença de Deus que nós estamos falando. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Dentro desse evangelho light que está se propagando nos dias de hoje, e nós, os remanescentes da sã e verdadeira palavra de Deus pregada nos nossos cultos, nós temos o dever de alertar, porque as pessoas chegam, se aproximam, se encostam em você e começam a dizer que isso não tem problema, que aquilo não tem problema, que isso não faz mal, só um pouquinho, vamos lá, não dá nada. O não dá nada está famoso na boca dos crentes. É só um pouquinho, só uma vezinha. É só um pouquinho. Não dá. Que é isso, irmão? O que é isso? Tu é muito quadrado. Nós já estamos indo para 2017. O que é isso? Irmão, pergunta para um alcoólatra. Pergunta. Se ele começou a tomar de barril ou se ele começou com aquele bocudinho. Pergunta se ele começou a tomar de barril. Ele começou no aquele, o abre apetite, aquele. O vô tomava. O abriu o apetite para tomar o bocudo depois. Pergunta, não começa pelo barril. Um abismo vai puxando o outro. Um pecado vai puxando o outro. Vai tirando o foco, vai te tirando dessa presença maravilhosa. Vai te tirando dessa glória maravilhosa. Eu falei tudo isso sobre a glória, sobre a presença de Deus, para que eu pudesse agora nesse momento dizer para você, que vale a pena, independente de qual seja o desafio da tua vida, independente de qual seja a situação que tu esteja enfrentando. Eu não conheço, eu conheço alguns irmãos aqui de vista, e eu tenho autoridade no Espírito Santo para dizer para você nesse momento, que independente do que você esteja passando, independente de qual seja a sua necessidade, independente de qual seja o seu problema, de qual seja a situação, porque Deus tem um olhar de misericórdia para nossas vidas incomparável. Deus tem um olhar de bondade para nossas vidas, que nenhum ser nessa terra tem o mesmo olhar. Deus não está olhando para o nosso exterior. Para Deus pouco importa se o seu terno, se a sua camisa foi comprada numa loja de grife, ou se foi comprada numa loja de departamento. Para Deus não importa de maneira nenhuma se você usa um perfume importado, ou se você comprou lá no livrinho do avô, o mais baratinho que tinha, daquele que a minha avó tinha, do potinho de vidro ainda. Não interessa para Deus isso, não interessa, porque as pessoas se preocupam muito pelo estereótipo, as pessoas se preocupam muito pelo que elas estão vendo, as pessoas hoje se preocupam muito pelo aquilo que parece ser, e nada daquilo que verdadeiramente é. Então eu quero te dizer que não interessa qual seja a sua classe social, qual seja a sua cor, qual seja a sua linhagem, qual seja a padronização de vida que você tenha. O que eu quero te dizer aqui nessa noite é que há um Deus cheio de glória, cheio de poder, e Ele escolheu você nessa noite para derramar da sua presença, para derramar da sua glória e te ajudar nessa caminhada que parece difícil, mas que Ele é o teu ajudador. Aleluia, aleluia. Vale a pena continuar, meu irmão. Vale a pena continuar, meu irmão, vale a pena continuar, não importa o que venha, não importa o que aconteça, não importa o que esteja por vir, o que importa é que um dia nós ouviremos Ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o que lhe é dado. Aleluia, aleluia. Não importa, o ajudador está aqui. Agora o Davi chega lá na casa do Abinadab, pega a arca, colocam no carro. Ali estava cheio, irmão. A Bíblia diz que agora a arca vem no carro. A presença de Deus era tão real que uma hora passaram lá os carros, meio que quase que quiseram derrubar. A arca, veio um homem e tocou na arca, para que ela não caísse, e ele morreu de tanta presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi vinha
no lado da arca, glorificando, dançando, salmodiando, bendizendo o Deus que tinha escolhido, o Deus que um dia chegou na presença de Davi, ungiu ele como rei, um Deus a qual Davi desde pequenininho tinha aprendido a confiar. Deus me faz lembrar de algo aqui muito importante. Aleluia, revelação do céu. Davi foi ungido rei 3 vezes. Uma vez por Samuel, na casa de Jessé seu pai, uma vez rei de Judá, e uma vez rei sobre todo Israel. A primeira vez, Deus pega e diz para Samuel: vai à casa de Jessé o belemita, que eu tenho escolhido ali um rei. Agora Samuel chega lá na casa do Jessé, está lá todos os irmãos de Davi. O único que está lá no campo entre as ovelhas é o mais moço, é o pequeno. O único que estava trabalhando lá era o pequenininho. Deus não tem chamada para desocupado. Deus não tem chamada para desocupado. Chegou lá, veio os bonitão tudo. Eliabe, Abinadab, vieram tudo. E Samuel, quando olhou já o Eliabe aqui, bonitão, grandão, está aqui o rei, já é Deus. Não, calma, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Está ali feito a festa, um banquete na casa do Jessé. De repente o Samuel pergunta: Jessé, está todo mundo aí? Está tudo aqui? Não, tem o pequenininho, o menor, o Davizinho, está lá no campo entre as ovelhas, mas manda chamar correndo, ninguém vai comer. Não, solta aí, Abinadab, solta o pão, ninguém vai comer nada. Chama o Davi aqui agora. Chamaram o Davi. Lá veio o Davizinho, irmão. Sabe, o Davi chegou na casa dele, pelinho de ovelha, né? Estava trabalhando, irmão. Crente tem que ter cheiro de ovelha. Sim, senhor, meu pai, o senhor mandou me chamar. Sabe, ele olhou para aquilo tudo. Irmão, se eu chego lá na casa do meu pai e tem uma festa e não me convidaram, já tem que se segura. Vai dizer que contigo não é assim também. Tu já não ia ficar bicudinho. Que tu já não ia torcer assim o narizinho. Tu já ia olhar, o que é? Festa aí na casa do pai, não me convidaram. Que é isso? Então tudo aí, barriguinha cheia e só eu trabalhando, festa na casa do meu pai, não me convidaram. O Davi não, o Davi chegou, quietinho. Sim, senhor, meu pai. Deus vai no ouvido de Samuel: Samuel, está aí o rei, Samuel. Irmão, quer algo de Deus, vai trabalhar. Quer mais de Deus, vai fazer. Quer mais de Deus, vai cavocar. Quer mais de Deus, vai buscar. Quer mais de Deus, vai atrás. Vai trabalhar que a recompensa vem em nome de Jesus. Aleluia.